Poor Man Covered Call, ou a call coberta do homem pobre. Nesse vídeo aqui, obviamente, eu vou te falar o que é essa estratégia e já te adianto que ela não serve apenas se você tem um capital modesto. Se você tem um capital maior, ela também se aplica. Nesse vídeo também vou te mostrar a diferença entre a venda de call tradicional e essa venda aqui do homem pobre. Também vou te mostrar quando montar essa operação, ou seja, qual que é o momento ideal para que você abra ela, como montar ela, inclusive com a indicação dos parâmetros mais adequados, que eu vejo que são os que melhor funcionam. E por fim, vou te mostrar um exemplo prático na tela do meu computador dessa estratégia sendo montada. Bora lá entender como é que funciona a Poor Man Covered Call. Mas antes um aviso rápido. Aqui nos links da descrição você encontra o meu Instagram, em que eu produzo conteúdo diário. Também tem acesso gratuito a uma Masterclass sobre opções de cripto. E também consegue agendar um horário para falar com um dos especialistas da minha equipe gratuitamente para ter uma orientação mais personalizada. E agora, bora entender a diferença entre a venda coberta tradicional e a venda coberta do homem pobre. Bom, no mercado de opções de ações, para você fazer uma venda coberta, o que dá cobertura para uma venda de call é a ação do ativo subjacente. Então você tem lá a ação da Tesla, por exemplo, que é fazer uma venda call da Tesla, essa ação é que dá a cobertura. No mercado de opções de cripto, é o próprio ativo subjacente, que pode ser uma cripto qualquer ou Bitcoin. Então, se você está operando opções de Bitcoin, é o próprio Bitcoin que dá a cobertura para você fazer uma venda de call. Só que um Bitcoin, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está custando quase 100 mil dólares. E não é todo mundo que tem 100 mil dólares, portanto, não é todo mundo que consegue fazer uma venda coberta de Bitcoin. Mas um detalhe importante, você consegue fazer a venda coberta de Bitcoin com uma fração de Bitcoin e você pode ter contratos fracionados, como você está vendo aqui. Aqui na Deribit você pode fazer essa operação com 0,1 Bitcoin, tem corretora que você pode fazer uma fração ainda menor, 0,01 bitcoins. Então, a rigor, você consegue fazer a venda coberta de Bitcoin com 10 mil dólares na Deribit ou com 1.000 dólares em outras corretoras. Porém, a Poor Man's Covered Call sempre vai ser mais barata, porque o que dá cobertura para ela não é o Bitcoin, e sim uma call de Bitcoin. E a call de Bitcoin é mais barata do que um Bitcoin, então você sempre vai precisar de menos capital para fazer essa venda coberta aqui. Um Bitcoin, como eu falei, enquanto eu estou gravando, está custando quase 100 mil dólares, 96.500. Já essa call aqui de Bitcoin, ela está custando 24.200, então muito menos do que um Bitcoin inteiro. E lembrando que esse valor aqui refere-se a uma call de um Bitcoin cheio, de um Bitcoin inteiro. E você pode fazer essa operação de forma fracionada, portanto, pagando bem menos do que isso. Então essa é a principal diferença entre a venda coberta tradicional e essa venda aqui. Aqui, o que dá cobertura à venda de uma call não é o Bitcoin, não é o ativo subjacente, sim uma call do ativo subjacente. Nesse exemplo aqui, uma call de Bitcoin, que é muito mais barata que um Bitcoin, portanto, o custo dessa operação ele acaba sendo bem mais módico do que na venda coberta tradicional. Dito isso, quando que é o melhor momento para montar essa operação? O ideal é que você monte essa operação quando a volatilidade implícita estiver baixa, porque aí você vai pagar ainda mais barato na call que você vai comprar para dar cobertura. Além disso, essa é uma operação que vale a pena ser feita quando você tiver uma expectativa bullish para o longo prazo. Nesse exemplo aqui, se você acha que o Bitcoin vai valorizar, vai subir no longo prazo. Eu já vou te explicar o que é longo prazo nessa operação aqui. E um parênteses, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a volatilidade implícita está bem baixa e eu particularmente estou com uma visão bullish para longo prazo, tanto que eu tenho algumas PMCCs por Man Covered Calls montadas nesse momento em que eu estou gravando o vídeo. E agora, como montar essa operação? E lembrando que já vou te mostrar um exemplo prático. Basicamente, você compra uma call de longo prazo, uma LIP. Uma LIP é uma opção de longo termo, de longo prazo. E se você não viu meu último vídeo, eu falo bastante sobre as calls longas, as calls com vencimento distantes. Eu mostro
o resultado de diversos backtests que detalham ainda mais os parâmetros para compra de calls. Mas, para a gente não desvirtuar muito, basicamente a montagem da Poor Man Covered Call envolve a compra de uma call de longo prazo. Esse é o prazo mais distante possível. Essa call ela é ITM, ou seja, dentro do dinheiro, e o delta, ele preferencialmente deve ser um delta acima de 70. E essas diferenças de delta e de prazo estão bem detalhadas no último vídeo que eu publiquei aqui no canal. E aí a gente vai fazer a venda coberta, a venda de call de curto prazo. E essa call aqui vendida, ela tá out of the money, fora do dinheiro. E vendendo essa call, você vai receber um crédito que vai financiar total ou parcialmente a compra dessa call. Mas agora bora para exemplos práticos. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a call mais longa que a gente tem, com um vencimento mais distante, é essa daqui. Um vencimento para 27 de março de lá de 2026. Faltando quase um ano, 329 dias. Então veja que eu tenho que comprar uma call dentro do dinheiro. Quão dentro do dinheiro? Pelo menos acima do delta 70. Aqui a gente tem o delta 69, né? Então, praticamente o delta 70. Essa call aqui equivale no momento atual ao strike 90 mil dólares. E ela está custando para um Bitcoin inteiro 24.500 dólares na cotação atual do Bitcoin. Aqui um detalhe, tá? Se eu fizer um contrato de 0,1 Bitcoins, o preço dessa call vai permanecer o mesmo, mas o valor que eu vou pagar vai ser 10% desse valor aqui. O valor que eu vou pagar caso eu compre essa call vai ser 2.455 dólares, que é justamente esse preço dela, 24.500, multiplicado pela quantidade do contrato, 0,1. Se eu tivesse comprando quantidade de 10 contratos, eu estaria pagando 10 vezes esse valor aqui, ok? Então, o valor referente a um contrato cheio dessa daqui, ele é em termos de Bitcoin 0,2545, em termos de dólar 24.500, que é aproximadamente 25% de um Bitcoin. Então, essa call me dá cobertura para venda custando 4 vezes menos do que um Bitcoin. Eu também posso fazer com uma call com delta maior. Quanto maior o delta, mais essa call se comporta de maneira parecida com o preço do Bitcoin. A variação de preço dessa opção aqui é mais próxima da variação de preço do Bitcoin. Então essa call aqui, com delta 1, quando o Bitcoin valoriza $1, essa opção aqui também valoriza $1. Só que o que eu pago por ela, ainda assim, é mais barato do que um Bitcoin. É 0,80 Bitcoins, portanto 80% de um Bitcoin. Acima dos 70 para cima, a gente já tem uma boa relação risco-retorno, sendo que quanto maior o delta, menor o strike, mais cara ela é. E aqui mais para baixo ela é mais barata. E quando os deltas são menores, ela fica mais barata ainda. Mas por que ela é mais barata? Porque a probabilidade de ganho é menor. Então eu vou montar aqui na prática com você. Deixa eu comprar mais um contrato, já tem alguns. Deixa eu comprar mais um aqui de 0,1. Bora comprar. Vou colocar aqui um preço um pouquinho maior para executar na hora. Ainda não. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Acabei de comprar. Então veja que eu tinha 0,2 contratos alguns segundos atrás, agora tenho 0,3. Comprei essa call aqui, eu vou reduzir o risco dessa operação vendendo calls com um vencimento mais curto. Esse vencimento pode ser para daqui a um mês ou para daqui a uma semana. Qual que é a diferença do vencimento semanal para o vencimento mensal? No vencimento mensal, eu tenho, via de regra, um rendimento em termos percentuais menor do que no semanal. Só que eu tenho muito menos necessidade de ficar fazendo um gerenciamento ativo dessa operação. Porque se essa call vendida entrar no dinheiro, eu tenho que fazer o manejo. E a chance dela entrar no dinheiro no semanal é muito maior do que no mensal. Já no semanal, a vantagem é que eu tenho um rendimento esperado maior em termos percentuais, a desvantagem é que eu tenho que ter um gerenciamento muito mais ativo. As duas opções são válidas. E o que você tem que levar em consideração, além do vencimento da call vendida? Basicamente é o delta. Na call vendida, você vai querer vender com um delta mais baixo. Quanto mais baixo?
Quanto mais baixo ele for, menor é o prêmio que você vai receber. Se eu vender aqui no 0,17, eu vou estar recebendo aqui um prêmio de quase $500, $483 ou 0,005 bitcoins. Isso para uma opção com vencimento para daqui a 7 dias. Se eu receber aqui esse valor por semana, considerando que ela não entra no dinheiro e eu receber esse prêmio semanalmente durante 30 dias, então 483 vezes 4, em um mês eu receberia $1.932. Isso tudo eu estou falando referente a um contrato cheio de Bitcoin. E se eu repetir essa operação durante 11 meses, até a validade da call comprada, teria uma expectativa de ganho de $21.252. Não estou levando em consideração manejo, rolagem, e estou considerando que todas elas virariam pó para efeitos de simplificação. Veja que aqueles 21.252, eles já praticamente, não 100%, mas em grande parte, eles reduzem o risco dessa call comprada. Ela sai praticamente de graça. Na verdade, ela sai baratinha, né? Porque eu tenho o custo para comprar ela de 24.400 e tenho um crédito recebido esperado de 21.252. É claro que se o Bitcoin dispara, aquela call vendida, ela vai se desvalorizar. Então ela vai me gerar um prejuízo. Só que essa call comprada, ela vai valorizar mais do que a call vendida vai se desvalorizar. Então eu vou ganhar mais com uma eventual disparada do Bitcoin. E se o Bitcoin dispara, porém, na data do vencimento da call vendida, ele fica abaixo do strike dela, ela vira pó, o que significa que eu recebo integralmente aquele prêmio, que é o cenário desejável para eu reduzir o custo dessa call comprada aqui. E se a call vendida entrar no dinheiro, caso o Bitcoin dispare, eu posso fazer a rolagem do vencimento seguinte. Basicamente, eu ganho com a valorização de longo prazo do Bitcoin, porque com essa valorização, essa call aqui se valoriza, e se especialmente essa valorização ela for gradual, com o Bitcoin não valorizando ao ponto das minhas calls vendidas entrarem no dinheiro, lembrando que elas têm um prazo de validade bem mais curto, que pode ser mensal ou semanal, se elas não entrarem no dinheiro, eu fico integralmente com o crédito recebido com a venda dessas aqui, e essas vendas ao longo de todo o período, elas vão ajudar a custear a compra dessa call. E por outro lado, essa call aqui vai estar fazendo a cobertura dessas vendas, porque se o Bitcoin dispara, essas calls aqui podem entrar no dinheiro, podem dar um prejuízo, porém o lucro dessa call comprada ele é maior do que o prejuízo com essa call vendida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de acessar os links que estão aqui na descrição. E eu quero fazer um pedido. Deixa uma sugestão de algum vídeo que você gostaria que eu falasse sobre opções de cripto aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.